Saudações, vigia das pessoas. Estamos apresentando Correio 777. Essa série nova que está bombando, chamada Correio 777, ou Correio Sétimo, que é o Correio ao Sétimo Reino, são as correspondências enviadas aos povos do Sétimo Reino, aos povos de Jesus Cristo, aos povos do Messias, aos povos do novo Israel. Os primeiros povos no século I leram e creram nessa palavra. Agora os povos do século undécimo, no sentido de último século, estão lendo essas mesmas cartas. Obrigado. Carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas. É uma carta bem pequenininha, apenas 6 capítulos. Depois das mestras, Hebreus, Romanos e Coríntios. Agora vamos para as cartas mais, eu não diria generalista, mas talvez mais específicas. Vamos ler, que é melhor. Estamos chegando ao final já do Correio 777. É Correio Sétimo, mas eu acho tão bonita essa palavra sete musicalmente. Para ligar aquela série 777 de Daniel 7. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dos mortos. Eu não me autodenominei apóstolo. Jesus chamou os discípulos de apóstolo. E ele me chamou também, está dizendo Paulo. Aleluia, né? E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, as igrejas da Galácia, aos Gálatas. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Ora, Paulo fala que Jesus se entregou. Ora, ele fala que Deus nos deu. Ora, ele fala, Deus ressuscitou Jesus. Ora, ele fala, Jesus se ressuscitou. Maravilha-me de que tão depressa passasseis. Faltou um acento aqui, viu, tio? Tá, passasseis. Passasseis. No primeiro SA, passar, SSA, passar, SSC, passeis. Aqui tá passar 6, passar 6. Ou então não é passar 6, é passar 6. Eu que tô lendo errado, pardon. Se não tem acento, a sílaba forte está no erro. Então é assim. Maravilha-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, vocês estão passando, eles não passaram ainda.
ó, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja adversário. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Não é segundo os homens. Não que, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, pessoalmente. Amém. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Ele matava. Não sei se exatamente matava, mas ele prendia e levava para o calabouço. E lá no calabouço muitas pessoas morriam. Não sei. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, não conversei com ninguém, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão de Jesus. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria, da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. O perseguidor virou perseguido. Agora, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente... Ai, desculpa, estou com sono ainda. É muito madrugada, 4 da manhã. Eu estou impossível. E particularmente ao que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos com Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Paulo descobriu que o Evangelho de Cristo é muito mais leve do que o jugo pesado dos judeus, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós,
E quanto àqueles pareciam ser alguma coisa quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, tá vendo? Pedro pregava aos judeus, Paulo pregava aos gentios. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Eu falei na cara da cara de Pedro. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Pedro está falando Paulo. Sabia que não há acepção de pessoas, mas quando ele via os irmãos judeus, ele pegava e se comportava como se ainda tivesse com aquela crença dos judeus. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu vivo diante de Deus, abandonei totalmente aqueles rituais judeus. Ele está falando aqui da circuncisão, do oferecimento de sacrifícios. Ele está falando aqui daqueles rituais da Páscoa, por exemplo. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Cristo morreu num balde? Vá com Deus! É brincadeira, viu? Cristo não morreu de balde. Ai, Senhor, desculpa a brincadeira, mas é que eu sou tão engraçadinho. Sempre que eu vejo essa palavra de balde, eu lembro dentro do balde. Lembra aquele objeto de lata ou de plástico que você segura, que você leva água?
Mas não, essa aqui, Cristo não morreu à toa. Ué, onde é que tá? Perdi? Me distraí aqui, com licença. A lei é importante para salvar, mas não é importante. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Paulo vai falar agora da lei. A lei não salva, os rituais judaicos não salvam, mas ele foi importante por quê? Porque a lei e os rituais, eles apontavam para Cristo. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Eles estavam se circuncidando, basicamente era isso. Será que é em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pela obra da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão crê em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão também foi salvo pela fé, homem. Na época de Abraão não existia o judaísmo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. O Evangelho pregado pelos filhos de Abraão, Isaque e Jacó, não foi para eles, eles não se autopregaram. Eles pregaram para nós outros, para todas as nações, de todas as terras. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque a escrita está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Lembra que chamava de lei todo o Pentateuco. Desculpa, que os judeus chamam de Torá. Então, quem não seguisse direitinho o ritual do santuário, por exemplo, morria. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo vai viver pela fé. Paulo está repetindo aqui o que Abacuque disse. Se Abacuque disse, foi antes de Jesus. O justo já vivia pela fé. O justo Abraão viveu pela fé. O justo Isaque e Israel viveram pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Morte de cruz é para a maldição. A lei exigia que alguém morresse. É aí que está a maldição. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Só que não vamos entender mal aqui. A salvação não é só para os gentios. A salvação
é também para os gentios. Ora, cara pálida, os judeus são gentios ou são judeus? São gentios que viraram judeus. Interessante, não é? O povo de Deus foi chamado na semente de Abraão. Então eles viveram como gentios desde Abraão até o Egito. A partir daí, então, começou a ser o povo de Deus, Israel. Mas até então a salvação era aglutinada na semente de Abraão, na promessa, porque não existia ainda um povo. O povo só existiu a partir de seu filho, seu neto, né? Israel. Porque foi Abraão, pai de Isaac, que foi pai de Jacó, Israel. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e Abraão e as suas posteridades. A promessa foi feita a um homem, é isso? Como falando de muitas, mas como de um só. E a tua posteridade é Cristo. A sua herança é Cristo. Judeus, escuta aqui. Vocês querem fazer um terceiro templo? Não existe terceiro templo. O terceiro templo é Jesus Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Quando ele fala lei, está dizendo o povo da lei, os judeus. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Mediador? Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um só. Logo, a lei é contra as promessas de Deus. Não, de maneira nenhuma, ele pergunta, né? A lei é contra as promessas de Deus? Não, meu amigo. Porque as promessas de Deus, elas foram feitas para esse povo da lei. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Quando ele está falando lei aqui, ele está falando o ritual do santuário, basicamente o templo que eles adoravam. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei, ela foi um auxiliar. Ela é um auxiliar eterno. Ela é um guia turístico. Ela vai apontando o caminho. E aí, depois eu achei o caminho. Não precisa mais de lei? Não. Claro que não. Por isso que a lei foi abolida. Oba, posso transgredir? Não, cara pálida. Você tem que continuar no caminho. Deixa eu fazer uma ilustração aqui, viva.
Ai, Senhor, eu estou inovando. Ai, como eu sou inovador. É o Espírito Santo que nos inspira. Ó, para você saber o que é definitivamente a lei, para você saber que ela foi abolida e ela não precisa ser seguida. É verdade, eu sou adventista do sétimo dia e digo e afirmo, a lei não precisa ser seguida, porque a lei morta, ela mata. Tá bom? Então Deus suscitou Abraão, Isaque e Jacó. E ele começou a orientá-los como deveria viver. E eles foram vivendo assim. Só que aí eles foram para o Egito e eles se perderam lá e ficaram meio confusos. Eu nem sei se eles cumpriram direitinho a lei, mas não sei. Mas aí veio Moisés e instituiu a lei. A lei, ela é um aio, ela é um instrutor, ela é um caminho. Agora eu vou te mostrar o caminho. Olha que lindo esse caminho aqui. Tá vendo aí? Esse é o caminho vermelho do sangue de Jesus. A lei é isso. A lei de Deus é um caminho. Tá vendo essa faixinha branca aí? Essa é a lei. De um lado e de outro, a lei está. Eu tô fora da lei, estou aqui, ó. Agora eu vou pular na lei. Pum! Fugir da lei e cair no caminho. O caminho é Jesus. Anulo a lei pela fé em Jesus? Não, cara pálida. A lei que foi abolida está aqui, ó. Demarcando o espaço. A lei é aqui, ó. Tá vendo esse espaço branco? A lei está de um lado e de outro. E o caminho é Jesus. Eu estou aqui caminhando. Graças a Deus, a lei foi abolida. Não tem mais peso sobre mim. Só tem peso sobre quem está andando fora da lei. Tá vendo aquele pessoal lá fora? É que não tem ninguém andando, mas quem está além das duas linhas, como diz o presidente, quem está além das 4 linhas está fora da lei. A lei só vai punir quem está do lado de lá. Por isso que para o cristão ela foi abolida. Eu estou aqui no caminho de sangue, no caminho da cruz, no caminho do sangue de Jesus. Entendeu, cara pálida? Então, a lei é o aio. A lei são aquelas duas guias brancas que demarcam o caminho vermelho do sangue de Cristo. Entendeu? A lei dos 10 mandamentos é isso. De um lado, uma faixa branca. Os mandamentos do 1 a 4. Do outro, outra faixa branca. Os mandamentos do 5 ao 10. Aí Paulo vai perguntar aqui: eu anulo a lei pela fé? Não, cara pálida, de jeito nenhum. Apesar da lei ter sido abolida, ela foi abolida, mas ela não foi anulada. Ela não foi jogada fora, ela continua ali. Ela serviu como aio para nos conduzir ao caminho Cristo. E agora nós estamos em Cristo. Ah, então eu posso transgredir os mandamentos da lei? Os 10? Não! Por quê? Porque ela é aio, ela continua sendo. A lei continua sendo o grande guia. Eu estou aqui dentro, ó, no centro. Então, enquanto eu estiver aqui, não existe lei para mim. A lei só existe para transgressores. Põe isso na sua cabeça. Tá uma grande guerra jurídica aí, porque estão transgredindo a Constituição. Enquanto o Tribunal Superior Federal estava trabalhando dentro das 4 linhas da Constituição, não havia grita pelo país. Quando ele passou a pular essa linha, os povos começaram a gritar. A mesma coisa é os cristãos. Enquanto vivermos dentro da linha, dentro do caminho vermelho do sangue de Jesus,
estamos salvos. Não precisamos nos preocupar com a lei. Por quê? Quem tem que se preocupar com a lei é quem vive transgredindo a lei. Entendeu? Jesus nunca transgrediu a lei e ele mandou que nós vivêssemos de acordo com essa lei. O que ele transgrediu foram as tradições judaicas. É a mesma guerra aqui de Paulo. Paulo está guerreando contra essa gente e não contra Deus. Até me perdi aqui. E deu a promessa a Leão. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Você está seguindo o que Jesus mandou? Está amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a ti mesmo? Então você não é judeu, você não é grego, você não é gentil. Você é cristão. Você é novo Israel. E esse novo Israel vive no caminho Jesus Cristo, que foi aquele que ditou a lei lá no passado. Anulamos a lei pela fé? Não, meu amigo, a lei continua aí, Paulo já está dizendo. Digo-vos, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Nós éramos meninos sendo tutoriados pelo aio, pela lei de Moisés, por todos aqueles rituais do santuário. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Deus foi nos ensinando passo a passo como viver. Por quê? Porque houve transgressão. Quando Deus colocou no paraíso, existia uma cerca. E ele disse, fique dentro da cerca. Mas nós pulamos a cerca. E nos estrepamos. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus Cristo nasceu de mulher sob a lei. Por que isso? Porque ele se circuncidou, porque ele participou dos rituais, porque ele serviu no templo. Mas agora acabou isso. Depois do ano 70, não tem mais circuncisão, não tem mais templo, você não precisa mais. Templo agora é cada um. Nós somos templos vivos do corpo, corpo vivo do Espírito Santo. Eu tenho medo dessa palavra templo vivo, porque a gente não pode confundir, nós não somos deuses, porque Deus habita em nós. Nós somos humanos, habitados por Deus, somos paredes. O templo de Jerusalém não era vivo, o templo era de pedra. O que tornava ele vivo era a presença de Jesus, de Deus, quando ele entrou no primeiro templo, e de Jesus quando ele entrou no segundo templo. Então nós somos templos vivos, mas não somos deuses, não nos tornamos deuses. Deus não está nas folhas, nos bichos, na luz, não é assim. Nós somos templos de Deus. Mas vindo à plenitude, já falei isso. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O Espírito Santo agora está dentro dos nossos corações, clamando, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se é filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo Jesus. Mas quando não conhecieis
a Deus servíeis aos que por natureza não são deuses. Vocês serviam aos rituais judaicos, mas Deus não era o templo. Deus não era aqueles rituais. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, ao quais de novo quereis servir? Por que você quer voltar para a caixinha do judaísmo? É isso que Paulo está dizendo. Ele está falando assim, isso é tão perigoso e a força é tão forte, a força é forte, que Pedro às vezes se pegava fazendo isso. Eles brigaram feio, Pedro e Paulo, a ponto de quase se estapear. Guardais dias e meses e tempos e anos, tá vendo? Ó? Ele está falando, você está ligado ao calendário judaico, esqueça isso! O que nós temos que guardar do judaísmo hoje? Nada. Nem a Páscoa. Porque a Páscoa foi substituída pela Santa Ceia. Então esquece isso! Hoje o caminho é Jesus. E Jesus fala, obedeça a minha lei, os meus mandamentos, que são 10. Se você transgredir um desses 10, diz os discípulos, você transgrediu todos eles, você pulou a cerca. Lembra aquela linha branca? Se você está andando no caminho vermelho, você está protegido. Se você passa a linha branca para cá, desobedecendo a Deus, ou para lá, não ajudando o próximo, você está em caminho perigoso. Seria como se você estivesse avançando no sinal vermelho. O perigo é de morte. Mas o perigo é só para os mundanos, para os crentes que não gostam da lei de Deus. Quem gosta da lei de Deus, como aio, como guia, está atento para não transgredir a lei de Deus. Por que não vai transgredir? Porque agora você é filho de Deus. Você é filho daquele que criou a lei. Então, aquele que criou a lei diz, não matarás. Então você não vai matar. Se você for filho das trevas, você vai matar. Aquele que criou a lei diz, não adulterarás. Então você não vai adulterar. Porque se você adulterar, você vai morrer. Você não vai transgredir o sábado. Por quê? Se você transgredir o sábado, você vai morrer. Porque acho que foi Tiago que disse, temos que cumprir todas as leis, e não só uma ou outra. Porque quem guardar 9 mandamentos e não guardar um, está morto. Mas isso não é equivalente aos rudimentos do judaísmo. Guardar dias e festas e meses e não sei o que, blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Tem gente que até hoje acha que esses rituais são sagrados, mas não o são. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancareis os vossos olhos e vos darei. Eu sei que vocês me amam, mas eu comecei a pregar, eu era judeu, ritualístico. Foi difícil eu me desvencilhar disso, disse Paulo. Mas vocês me amaram com tanto amor, que eu não tenho mais saudade dos arraiais judaicos.
Fize-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm gozo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, agora escuta, eu sou seu pai, por quem de novo sinto as dores de parto. É como se eu estivesse dando luz de novo à igreja, até que Cristo seja formado em vós. Vocês não entenderam a boa nova do Evangelho. Vocês estão querendo voltar para os rudimentos não pagãos. Vocês querem voltar para os rudimentos judaicos? Vocês estão doidos? Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Eu estou chocado com o que vocês querem fazer. Vocês foram salvos pelo sangue de Cristo e agora querem retornar aos rudimentos da lei? Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, segundo a promessa. O que se entende por alegoria, porque esses são os 2 concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para servidão, que é Agar. Ele está fazendo uma parábola entre Agar e Sara. Sara tinha a promessa de Deus. Sara esperava em Jesus Cristo. Agar, não. Agar foi a mão humana. Abraão se precipitou e teve um filho e achou que a promessa se cumpriria nele. Deus falou não. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Tá vendo? Ele faz assim, ó. Ele fala, Agar é Egito. Sara é Jerusalém. Mas aí ele transpõe rapidamente para o céu. Só que agora tudo virou Sara. Agora o que está valendo é Jerusalém do céu. Então, o que é verdade agora, para todos os povos, nem é Sara, nem é Agar. É o novo céu, a nova terra que está no céu. A nova realidade é Cristo Jesus. Sara e Agar eram promessas. A cruz foi a realização dessas promessas. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dá a luz. Esforça-te, e clama tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa de Deus, da promessa com Isaac. Mas, como então? Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seus filhos, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que os irmãos somos filhos, não da escrava, mas da livre. Ele está dizendo, os filhos da escrava, Agar, não vão fazer parte da promessa. E aqui, quando ele fez aquela transposição de Jerusalém terrena para Jerusalém celestial, ele está falando a mesma coisa para os filhos de Sara. Estavam todos sem lei, porque a lei é Cristo. Então agora, ao transpor para o templo do céu, aí volta e ele fala, agora o caminho é Jesus. Jesus encerrou tudo em todos. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou,
e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não volte para o judaísmo. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, tá vendo? Ele está falando disso. Cristo de nada vos aproveitará. Se você voltar para os rudimentos da circuncisão, da lei dos judeus, se você ficar pensando em construção de novo templo, se você ficar pensando em Israel vai ser salvo de novo, Israel é filho de Deus, esquece isso! Agora o povo de Deus é o novo Israel. Não existe mais novo templo, esquece isso. O templo é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Pronto! Tá todo mundo indo para Israel. Ótimo! Vai lá passear, historicamente é muito bom. Se um dia eu tiver recurso suficiente, talvez eu vá. Mas isso não é meta da minha vida. Meu amiguinho, eu não tenho como meta ir para Israel, eu não tenho como meta ir para Disneylândia, sabe? Suassuna estava falando, tem gente que separa o mundo em dois polos, aqueles viajados e os não viajados. Então se você não foi para Disney, você não é gente, você é subgente. Se você não foi para Israel, você é subcristão. Você não tem capacidade de pregar. É isso que eles estão falando. Tá todo mundo fazendo caravanas para ir a Israel. Para! Nós não somos da igreja da peregrinação. Quem faz peregrinação é a igreja romana, é a igreja muçulmana. Para com isso! O Israel que importa é o Israel de Deus. O novo Israel. A Jerusalém que importa é a Jerusalém celestial. Não estou dizendo que o trabalho de arqueologia que faz o Dr. Rodrigo não seja importante, se não fosse o trabalho dele, nós não teríamos o grande museu de arqueologia. Mas ir a Israel não deve ser bandeira para ninguém. Ir a Disney World não deve ser sonho de ninguém. Que sonho mais mesquinho! O meu sonho é ir na Disneylândia. Você está perdido. O seu sonho deve ser ir a Jesus, subir a Jerusalém, pelo caminho que é Jesus Cristo. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de novo de nada vai aproveitar a vocês. Se vocês ficar voltando para Israel, Cristo nada vai servir para vocês. E de novo protesto a todo homem que se deixa circundar, que está obrigado a guardar toda a lei, toda, inclusive se circuncidar no 8º dia, inclusive levar oferta e outras coisas. Separados estais de Cristo, vós que justificais pela lei da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade, a fé que opera por amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Vocês estavam bem no caminho, mas de repente vocês querem voltar, vocês estão ficando doidos. Quem foi que desvirtuou vocês? Está perguntando Paulo. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Não foi Cristo que está fazendo vocês voltar para a circuncisão. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento que está levedando vocês aqui, Cristo já disse, é o fermento dos fariseus. Eu sou fariseu, mas eu repudio esse fermento
Está dizendo Paulo: confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido? Se eu estivesse pregando circuncisão, por que eu estaria sendo perseguido? Não, meu amigo, eu estou sendo perseguido justamente por isso, porque eu estou pregando contra a circuncisão e os rituais judaicos. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta. Toda a lei se cumpre nesta palavra: ama teu próximo como a ti mesmo. Ama primeiro a Deus sobre todas as coisas. Foram palavras da boca de Jesus. Jesus disse isso. Esse é o resumo da lei. Tudo que passou disso, tudo que passaram os 10 mandamentos, é ritualístico. É coisa da circuncisão. É coisa do judaísmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Para de brigar. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei. A lei é para quem está pisando fora, jogando água fora da bacia. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Olha aí as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. A estas acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Em outras palavras, aquele que transgride um dos 10 mandamentos não herdarão o reino do céu. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Se você está vivendo de acordo com a moderação cristã, não tem lei que te pega. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, na carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito se fará a vida eterna.
e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ame ao teu próximo, especialmente aqueles que estão no seu teto, meu amigo, sua família, os da sua igreja, os da sua cidade, do seu bairro, da sua pátria. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha própria mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz. Eles querem se circuncidar porque estão com medo da cruz, porque sabem que se confessar a Jesus serão perseguidos e mortos. Como eu fui perseguido, estou preso aqui. Porque nem mesmo os que circundam, eles estão guardando a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe estejais de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Entende? Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ele está falando aqui no final. Não importa se você é judeu ou grego, se você é de Israel ou do novo Israel, ou se você é do novo Israel, ou se você ainda não tem conhecimento de Jesus. O importante é que você precisa conhecer o caminho. Você precisa viver sob a graça de Cristo. E aí você será uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz, misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Sobre o Israel de Deus. Qual é o Israel de Deus? O novo Israel. Não é Israel, não são os judeus. Acordem! Parem de orar por Israel como o povo de Deus. Sim, continue orando por Israel como o próximo, como uma nação que precisa ser protegida por Deus. Mas o povo de Deus é o novo Israel. É você, sou eu que aceitamos Jesus Cristo como o Messias, como o Rei. O Rei do 7º reino sobre a terra. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu apanhei por ser cristão. É isso que ele está dizendo. Eu sou circuncidado desde o nascimento, mas isso não me torna melhor do que ninguém. É isso que ele está dizendo. O que nos torna melhor diante de tudo, diante do mundo, é o fato de estarmos submetidos a Cristo Jesus. É o fato de eu ter sido batizado e recebido por Jesus Cristo como filho. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. A carta de Gálatas foi menor e nós acabamos numa sentada. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Não esqueça de estudar a sua lição toda semana. Amém. Tem que tirar o boné em honra a Deus.